Ao longo de toda a história, vários líderes governaram as nações ao redor do mundo. Alguns, como Nelson Mandela, Abraham Lincoln e Winston Churchill, lembrados como heróis por seus grandes feitos. Já outros ficaram marcados como verdadeiros vilões por sua péssima administração e crueldade. Então hoje você verá algumas dessas pessoas e o que elas fizeram. Então assista até o final para conhecê-los. Leopoldo II foi o rei da Bélgica de 1865 até 1909, marcado por um dos maiores genocídios da história. Em 1885, ele adquire o controle do Congo, na África, como sua propriedade privada, prometendo ajudar a população e trazer progresso, mas, na verdade, ele buscava a exploração de recursos. Assim, muitas pessoas foram forçadas a trabalhar em péssimas condições para extrair borracha, marfim e outras coisas. E para aqueles que não conseguissem bater suas metas, tinham suas mãos cortadas, incluindo crianças. Além disso, a falta de cuidado com a população resultou em fomes gigantescas, fora os próprios assassinatos cometidos pelos soldados, destruição de florestas locais, massacres de vilarejos inteiros e outras coisas, até que Leopoldo foi forçado a ceder a colônia em 1908. Estima-se que o número de congoleses mortos nesses anos está entre 10 e 15 milhões. Pol Pot foi um ditador comunista do Camboja, um país asiático, de 1975 e 1979. Quando ele assumiu o poder após a vitória na Guerra Civil, ele iniciou um regime extremista, com o objetivo de transformar o país em uma utopia agrária socialista. Ele evacuou as cidades à força, enviando milhões de pessoas para trabalharem forçadamente nos campos, enquanto aqueles suspeitos de serem opositores ao regime, incluindo intelectuais, professores, monges e até pessoas que usavam óculos, foram perseguidos, torturados e executados. Isso somado com a má administração, o que gerou intensa fome e aumento de doenças, e isso resultou, nos 4 anos de governo, em cerca de 2 milhões de pessoas mortas, o que representava cerca de 25% da população na época. Mao Tse-tung foi o líder do Partido Comunista Chinês, governando de 49 até 76. Quando assumiu ao derrubar o governo anterior, buscou transformar a China completamente na sua visão e, como a principal campanha, executou o Grande Salto para a Frente, um plano que visava o avanço industrial do país. Assim, agricultores foram forçados a produzir metais e negligenciarem a produção de alimentos, o que resultou em uma das piores fomes da história. Além disso, ele também lançou a Revolução Cultural, uma forma de varrer as influências estrangeiras para impedir a volta do capitalismo. Assim, iniciou torturas e execuções de qualquer pessoa que fosse uma ameaça para a ideologia, isso enquanto promovia o culto à sua imagem. Ao todo, os planos e as perseguições de Mao causaram a morte de 50 a 80 milhões de pessoas. Joseph Stalin foi o líder da União Soviética desde meados da década de 20 até sua morte em 53. Ele forçou os camponeses a entregarem suas terras e trabalharem em fazendas coletivas do Estado. Porém, a resistência deles, combinada com a má administração, resultou em um desastre agrícola, onde muitos foram deportados para campos de trabalho ou executados. Esse processo gerou uma grande fome, especialmente na Ucrânia, o chamado Holodomor, que causou a morte de milhões. Stalin também conduziu o Grande Expurgo, uma campanha de repressão política, onde muita gente vista como uma ameaça para o regime era acusada de traição e perseguida, ocorrendo diversas execuções, além do Gulag, um sistema de campos de trabalho forçado, onde milhões foram enviados e morreram diante de péssimas condições, doenças, falta de comida e outras coisas. E, no geral, estima-se que em seu governo até 20 milhões de pessoas tenham morrido. Mehmet Talat, também chamado Talat Pasha, foi um dos principais líderes do Império Otomano, que hoje é principalmente a Turquia, durante a Primeira Guerra Mundial. E, embora não tenha tantos feitos quanto os outros da lista, ficou marcado por um ato muito cruel.
A nação sofria derrotas e pressões, enquanto ele e os seus companheiros viam os armênios, um dos povos que viviam sob o domínio otomano, de religião cristã, como uma ameaça ao governo muçulmano, suspeitando de que eles poderiam se aliar com os inimigos. Assim, Talat arquitetou uma grande perseguição, ordenando prisões, exílios e uma marcha forçada para o deserto da Síria, onde muitos morreram de fome e doenças. Além disso, massacres sistemáticos, extermínios, enforcamentos e até crucificações eram feitos pelos soldados, resultando na morte de até 1,5 milhão de pessoas, em uma época em que não haviam nem 3 milhões de armênios vivendo ali, sendo também um dos maiores e mais cruéis genocídios da história. E assim, terminamos esse vídeo. É claro que existem muitos outros líderes que foram tão cruéis quanto esses. Porém, por hoje são só esses 5. Então, espero que você tenha gostado e aprendido mais. Deus te abençoe e tchau!